Bom dia, caríssimo Ricardo Bolson, meu caro Paulo Renato, ouvintes do Grupo CPE de Comunicação, a 540, que está fazendo essa conexão, ou seja, disponibilizando esse espaço para comunicação entre os candidatos com a sua comunidade, com os eleitores. Então, eu parabenizo a direção da emissora, nosso querido ex-prefeito Andres, diretor fundador desse grupo, e ao Zizo Andres, que comanda toda essa grande equipe de profissionais. E também extensivo aí o pessoal da técnica, que dá todo o suporte aí para que a gente chegue até o celular com som e com imagem, né? É verdade, hoje em Então, dia estamos com momento muito imagens. importante. Eu Isso estou aí. muito grato. Estou aqui acompanhado do nosso candidato a vice-prefeito, o professor Gilberto Kerber, que tem dividido comigo essa jornada que nós esperamos seja vitoriosa no dia 6 de outubro próximo. José Lima Gonçalves, 2 vezes prefeito, vários cargos públicos também, uma vida na iniciativa privada bastante profícua. O que lhe motivou a botar novamente o nome à disposição para ser prefeito de Santo Ângelo? A experiência nos credencia a retornar ao Paço Municipal para colocar em ação as ações. E nós representamos a verdadeira mudança. A nossa proposta é de mudança. Queremos fazer mudanças profundas para que resultem em resultados positivos para a população. E há quem diga, no momento de dificuldade, a experiência conta. E temos grandes desafios a serem enfrentados, e a nossa experiência, tanto a minha como a do professor Gilberto, está à disposição dessa cidade para, junto com as pessoas, nós construirmos um futuro melhor para Santo Ângelo, em que haja boa saúde, em que as pessoas tenham emprego, tenham moradia e se orgulhem da cidade que nós temos. Porque Santo Ângelo é a melhor de todas as cidades. Eu me orgulho muito e eu quero que esse orgulho seja de cada santo-angelense, poder dizer eu moro numa excelente e melhor de todas as cidades. Aproveitando essa deixa que o senhor diz da mudança, eu já ouvi alguns opositores seus dizendo assim: como o Lima pode propor mudança se ele já foi 2 vezes prefeito, já foi vice-prefeito? O que ele pode trazer de novo para a cidade, já que ele já esteve sentado ali com o poder de decidir? Esse é um grande questionamento e é uma grande oportunidade que eu tenho para dizer. Se olharmos as candidaturas que estão postas, uma é do atual governo, outra é de um partido que sempre apoiou o governo, e uma outra candidatura que se coloca como uma nova política, mas tem novidades só na expressão. Porque se olhar os acordos, os jeitos políticos que se arranjaram na sua volta, é a velha política com a palavra de novo. A nossa é o contrário. Nós temos idade, temos experiência de vida, mas temos propositura para mudar. Eu vi os outros candidatos que aqui nesse microfone passaram, todos eles anunciando, inclusive, a criação de novos cargos. Se olhar os 3 candidatos, todos colocaram que vão criar a secretaria A, o departamento B, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Por que será? Isso o cidadão, o eleitor, tem que ficar muito atento. Por que estão propondo? É para acomodar aquele grupo grande de pessoas que estão na sua volta. Então, que mudança vai acontecer? Não vai acontecer nada. Aliás, tem candidato que tem na sua volta partido que tem secretaria do município, tem uma dúzia de CC e estão dizendo que são o novo. Mas que novo? Qual é a novidade? A novidade é o Lima, sim, porque eu rompi com o sistema há mais de 20 anos atrás, porque não concordei com certas práticas. Então, dos últimos 20 anos para cá, eu não tenho responsabilidade nenhuma, especialmente com o grupo que está na prefeitura atual. Este grupo é que precisa ser mudado, não pelas pessoas a quem a gente tem um apreço, respeito, consideração, mas pela prática política, como fazem o dia a dia da prefeitura. Pois é isso que eu ia perguntar para o senhor, sobre funcionalismo, tamanho de máquina pública, secretarias e forma de escolha, principalmente desses gestores, desses que vão ser aqueles que vão implementar as ações do seu potencial governo. Essas escolhas vão ser políticas, vão ser técnicas e também tamanho de máquina pública. Dá para enxugar e fazer mais com menos? Esse é o grande exemplo que eu já deixei quando fui prefeito. Veja bem que quando eu encerrei o governo, em 2004, ou seja, 20 anos atrás, estava à minha disposição 138 cargos de confiança. Sabe quantos estavam ocupados? Apenas 68 cargos. Ou seja, não é o discurso, porque no discurso é fácil, todo mundo resolve tudo que é problema, acerta tudo, modifica tudo. O que tem que se observar de você, eleitor, que está nos ouvindo, tu tem que olhar a prática. O que fizeram?
O que fazem essas pessoas? Estão cuidando bem do interior? As estradas estão boas? O agricultor está assistido? A saúde está boa? Há desenvolvimento? Ó, esses são questionamentos que nós precisamos fazer. E eu gostaria, assim, de imediato, já dizer assim, 2 grandes endereços que nós precisamos. Qual o primeiro dos nossos endereços, que nós ansiamos no dia a dia em estar? É a nossa casa, a nossa residência, ou seja, a nossa família. E o segundo lugar onde nós queremos estar é o trabalho. É nisso que compõe o cotidiano das pessoas. Quer dizer, a família, a moradia e o trabalho. E para isso temos que ter boa saúde, temos que ter harmonia, temos que ter paz para poder nos desenvolvermos. Todos nós, absolutamente todos, sem discriminação de ninguém. Todos têm o direito a serem bem assistidos. A oportunidade tem que dar igual para todos. Mas, candidato, como vai ser essa escolha da sua equipe de governo? O senhor disse que os outros têm acordos firmados aí para criar novos departamentos, nova estrutura administrativa para acomodar todo mundo. Como o senhor vai escolher a sua equipe de trabalho? Absolutamente técnica. Nós não temos esses compromissos, esses ranços, esses ajeitamentos, essa coisa de secretaria com porteira fechada. Vocês sabiam que tem essa expressão? Secretaria tal vai ser para o fulano de tal, e que mais o outro cargo, e o outro é para o Beltrano. Tudo ajustado previamente, quer dizer, antes da eleição. Quando começa agora, o pessoal está correndo, andando, batendo nas portas, por quê? Porque está garantindo a vaga que ele vai ter lá na prefeitura. A nossa proposta, minha e do professor Gilberto Kerber, não é essa. É de pensar na cidade, não nas pessoas, uma ou outra pessoa. Quem está muito preocupado aí, uns é para manter cargos, outros é para arrumar cargos. Nós não estamos nessa posição. Aliás, esse grande movimento que os veículos de comunicação e a Rádio CPE deu guarida, um anseio da população, foi quando a Câmara votou aquele tal de aumento de salário para prefeito, vice-prefeito, secretários, vereadores. Quer dizer, foi um verdadeiro deboche para a população. Inclusive, candidatos que estão batendo nas portas, falando em novidade, em nova política, votaram a favor. Sabe que essa é a nova política? De ir para a função pública para ajeitar o seu bolso ou para ajeitar a vida das pessoas? A nossa proposta é para trabalhar a favor das pessoas. Este é o nosso compromisso. Nós não viemos com esse ranço, não viemos com essas estruturas políticos partidárias que têm causado tanto prejuízo para Santo Anjo. Essas estruturas que estão aí é que têm causado grandes problemas para a cidade. E esta é a verdadeira mudança. E essa mudança tem que ter experiência, tem que ter independência e que tem coragem para fazer. Olha, para enfrentar isso tem que ter coragem. Eu vi alguém, candidato, falando até em criar novamente o tal de cargo de subprefeito. Vocês sabem que esse foi um dos fatores do rompimento com o grupo político de quem eu tinha uma aliança no passado, de 2 décadas e poucos atrás, era justamente esse. Queriam colocar um aqui, outro ali, para ser cabo eleitoral do prefeito, cabo eleitoral do partido. Eu disse, não, alto lá. Prefeitura e o dinheiro da prefeitura é para tratar de infraestrutura, de levar o calçamento, levar asfalto no bairro, levar saúde para as pessoas, cuidar das estradas do interior, apoiar quem está produzindo e quem está trabalhando. Não é para ajeitar cabo eleitoral. Isso é coisa que não tem no meu dicionário. Cabo eleitoral pago com dinheiro público. Não pode ser assim. Eu só quero voltar a insistir na pergunta, candidato José Lima, na composição do seu futuro governo, o senhor sendo eleito, o senhor e o Kerber, a partir de 1º de janeiro de 2025. Qual será o perfil da sua equipe de trabalho? Serão amigos do José Lima, amigos do Kerber? Quem é que vai ajudar a compor o governo municipal? Reitero o que eu acabei de dizer antes. Nós não temos compromisso com essas estruturas partidárias dos chamados cabos eleitorais em troca de cargos e de anunciar que vai ser secretário tal, o doutor fulano de tal, o Beltrano. Não. Por exemplo, na área econômica, desenvolvimento econômico, os empresários, a liderança empresarial, as nossas entidades serão ouvidas e elas vão sugerir. Aliás, eu tenho experiência. Essa é a diferença do Lima para outros candidatos. Quando falo, eu dou fato, porque contra fato não há argumento, né, Paulo Renato? Sim. Quando fui prefeito, o secretário da Indústria e Comércio foi indicado, nosso caríssimo, de saudosa memória, Heitor Nascimento, veio indicado pelo CDL, com o aval da CISA, do Cindy Lojas e de outras entidades, Cotriza e outras instituições da cidade que atuavam fortemente na nossa economia, foram que indicaram. Ele não tinha vínculo partidário nenhum, nem comigo, nem com ninguém que estava próximo de mim. E ele foi um excelente secretário.
Isso nós vamos continuar fazendo, Desenvolvimento rural é um exemplo também. Também já conversei com o presidente Nikitidis, com o presidente Daniel Casarim dos Trabalhadores Rurais e o Sindicato Rural. Ambos serão ouvidos. Aliás, essa semana tivemos uma bela de uma reunião com o presidente do Sindicato Rural e esse assunto estava na pauta. Eu disse, olha, tranquilo, vocês vão fazer a indicação e nós vamos acolher. Assim como eu fiz com a Fenamilho. Fenamilho não tinha essa história de transformar em cabo eleitoral lá e botar pessoas que depois dá prejuízo, que dá encrenca, que dá problema e fica aí conta pendurada e agora estão atrás de dinheiro para pagar. Por que isso? Por causa desse vício político. Aí bota um político, ele quer ajeitar a vida do outro político, e do outro, e do outro, e do outro, e acaba fazendo o quê? Não dando o resultado que é para dar, que é a favor da comunidade. Vamos continuar nessa questão do meio rural, então, para a gente falar sobre como dar condições estruturais para os agricultores trabalharem melhor. A gente viu um problema gigantesco nos últimos meses aqui em Santo Ângelo, estradas que precisam ser totalmente reformadas, algumas que precisam de pavimentação asfáltica, inclusive, principalmente até os distritos, e diante dos recursos que tem disponíveis na prefeitura, dá para fazer mais obras, dar melhor condição para o meio rural, candidato? Bom, o primeiro base é que tem que fazer, e vamos decretar, tolerância zero com o desperdício e com a gastança. Dinheiro tem, depende como tu gasta. Aí, de repente, se tu gasta de forma desordenada, de forma desorganizada, de forma sem critério, acaba faltando recurso e dinheiro para aquilo que é extremamente necessário. Então, no interior, claro, vamos pavimentar o nosso projeto, o Pavimenta Rural, que está no nosso plano de governo, registrado no Tribunal Eleitoral, o Pavimenta Rural. Vamos levar a pavimentação asfáltica da sede do município até a sede dos distritos. Para isso, vamos usar na plenitude a usina de asfalto que nós deixamos funcionando quando estávamos na prefeitura. A nossa usina continua moderna. Uma pena que ela tem sido usada assim, muito em época de eleição. O bom é que seria que tivesse eleição de 6 em 6 meses, porque daí o pessoal se movimentava e emendava uma na outra, né? O senhor está vendo esse movimento também de obras em ano eleitoral? Isso é. A usina que ficou ali praticamente todo o tempo parado esses anos todos, agora está funcionando. Interessante como é que não funcionava antes, agora está funcionando. Então vamos colocar asfalto da sede do município às sedes dos distritos. As estradas é óbvio que tem que ser bem cuidada. E aí eu falo também com a experiência de quem já passou nessa situação, já tive a oportunidade de governar. Em 8 anos de prefeito, nem um dia as escolas municipais ficaram sem transporte escolar por falta de estrada. Olha o que eu vou repetir, é só buscar o histórico das escolas e me apresente se um dia faltou transporte escolar. Não faltou transporte, por quê? Porque tinha estrada bem cuidada, no tempo que o dinheiro era mais escasso, era mais difícil. Bom, se naquela época nós cuidamos bem, agora podemos fazer muito mais. Levamos toda a infraestrutura no meio rural, a água, nós colocamos e investimos milhões de reais, enterrado lá na lavoura, lá no alto da coxilha, para chegar uma água potável na casa do agricultor. Todos têm essa lembrança. E o projeto Puxirão, o que consistia? 5 máquinas retroescavadeira e um trator de esteira trabalhando dentro da propriedade. Foram mais de 800 propriedades rurais beneficiadas. Vamos implementar esse projeto, sim, talvez com um número maior de máquinas. Agora tem mais possibilidades, né? Alargamento das pontes. Nós construímos entre cidade e interior 15 pontes. 15. Todas de concreto. 15 pontes, repito. Olha o número. Às vezes passa assim, a geração mais recente, alguém da hora aqui também não interessa divulgar, não quer que se fale nisso, eu tenho que falar, estou aproveitando a oportunidade. Então hoje tem necessidade de alargamento da estrada e também das pontes e pontilhões e bueiros. Agora o fundo rural aí que está sendo administrado pelo sindicato e pelo um grupo está fazendo um excelente trabalho, colocando lá os tubos para acesso às propriedades, é elogiável, vamos continuar fazendo isso com muita intensidade, porque agricultor é o que produz. Nós somos um município vocacionado para o agronegócio. E quando eu falo em agronegócio, me orgulha muito que o meu candidato a vice-prefeito é uma pessoa ligada, é um agropecuarista, é ligado ao agronegócio. Quer dizer, nós temos também junto com nós a experiência de quem vive, sabe o que é cuidar de uma propriedade rural. Então, também me orgulho muito nesse aspecto. Mas vamos cuidar e cuidar muito. E vários programas de assistência técnica. Nós vamos investir recurso com a técnica, com apoio, não com cargo político, diferente de outros que estão propondo aí. Estão falando em criar cargo político no interior. Atenção, você eleitor do interior, fique atento. Tem candidato aí que está batendo nas portas, pedindo voto aí para você no interior, porque ele quer colocar gente lá, já fez compromisso por aí, vai acomodar esse povo dele todo lá na prefeitura. E aí não vai ter dinheiro. Vai faltar gente até para colocar nas máquinas, porque tem gente de sobra nos gabinetes
e tem gente de falta nas máquinas e nos trabalhadores, no incentivo aos servidores municipais. Candidato, pegando essa situação, entrando aqui no que se refere ao meio ambiente, e o meio ambiente ligado especialmente a setores importantes. Santo Ângelo vai assinar um contrato da concessão do serviço de esgotamento e ampliação da rede de abastecimento de água com a Corsã, a Egea. Não vai ter mais o fundo compartilhado para gerir esses recursos, mas terão cerca de 70 milhões aí para investimentos. No que se refere a programas, por exemplo, de reciclagem de lixo, Santo Ângelo e a comunidade paga uma taxa, de certa maneira, que não existia no passado, e tratamento de resíduos sólidos. Tem planos para isso? Veja bem que nós já tivemos um aterro sanitário. Hoje estamos pagando R$228 mil para levar para Giruá. Quer dizer, quando a região tinha que trazer para Santo Ângelo e nós temos um empreendimento aqui, nós estamos pagando para o vizinho município, para empreendimento de lá. Claro que nós vamos reformular tudo isso. E nesse particular também temos uma vasta experiência. Veja bem, Paulo Renato e ouvintes, que Santo Ângelo foi pioneiro no Brasil na coleta seletiva do lixo. Nós implementamos em junho de 1998, portanto, há 24, 25 anos atrás, a coleta seletiva em 100% do território urbano da cidade. Agora, há pouco tempo atrás, nós estávamos com uma dificuldade de recolher o lixo. Mas que coisa horrível que voltamos para trás. Tem gente aí falando de coisa para frente, mas que voltaram para trás na prática. Alguém está dizendo assim, não pode voltar para trás, como coisa que a idade seja atraso. O atraso está na mentalidade das pessoas. O atraso está em práticas que se faz que contraria qualquer boa gestão. E essa questão do reciclagem é isso. A Ecos do Verde surgiu no nosso governo. Nós damos todo o apoio para a cooperativa, serão nossos aliados. Vamos melhorar sensivelmente e trabalhar. O prefeito tem que estar à frente. Nós tínhamos na época o GET, o Grupo Especial de Trabalho, mas o prefeito estava à frente. Se olharmos fotos e registro da época que a imprensa divulgou, quem estava na liderança era o prefeito, é ele que tem que dar o exemplo, é ele que tem que conclamar a cidade, ele não pode ficar alheio num gabinete, não, isso é com os outros. Essa coisa de terceirizar, a gente ouve com muita frequência. No nosso governo, não vamos terceirizar nada no sentido de responsabilidade. A responsabilidade número 1 é do prefeito. As pessoas votam em quem? Votam em secretário? Votam em servidor? Não. O eleitor vota no prefeito, é ele que tem que dar a resposta sim, seja na questão ambiental, que é um desafio, aí o nosso rio Itaquarenchim está aí, fizemos um desassoreamento na época, se fez pouco nos últimos anos em relação ao nosso rio. Temos a Avenida Alfredo Leopoldo Fett, que precisa ser implantada, ela existe de fato, de direito, mas falta fazer a boa utilização dela, um espaço para caminhadas, para continuar a arborização de árvores nativas, de árvores... outros tipos de plantas ao longo do rio. Queremos fazer um projeto muito ambicioso nesse particular, sim. Olha, nós precisaríamos até para detalhar horas e horas de fala aqui, mas isso vai acontecer durante os nossos 4 anos de trabalho. Não no discurso, porque eu entendo que não temos que ficar no blá 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 de fala. Isso tem bastante. Falar é o que a gente vê em entrevista, tem gente que fala e foi, e voltou, e resolveu, e buscou dinheiro, e tem mais o projeto, e mais o projeto. Quando eu ouço certas personalidades aí, eles estão com todos os assuntos resolvidos. Todos. Mas quando a gente vai ver na prática, tem muitos desafios a serem feitos. E esse desafio é que nós vamos enfrentar, um a um. Um minuto ainda nesse primeiro bloco, candidato, para a gente falar também de questão de asfalto, né? Já que o senhor está nesse tema. A gente tem ouvido muito isso das pessoas, de fato, de que as pessoas querem asfalto no seu bairro, na sua rua. O senhor acredita que essa política está correta? O senhor pretende levar ela para frente também? É possível fazer isso? O que o senhor pensa sobre esse tema? Não, é possível fazer e tem que fazer, só tem que usar a usina de asfalto. Porque com a usina própria funcionando, para cada uma quadra que eu pago para uma empresa, eu faço 2,5 quadras. Onde é que está a lógica nisso? Não dá para entender. Tem coisas que, olha, fica muito difícil de entender, meu caríssimo Ricardo. Se tu pode fazer 2,5 quadras, eu faço uma. Quer dizer, o que está aí de errado nisso? Por que isso? O que está acontecendo? Gestão, é de tu poder multiplicar um pouco do recurso. E essa experiência nós vemos. Olha que eu vi na época em que para cada R$1 que eu administrei, o prefeito atual administra quase 3. E o que nós conseguimos fazer? Nós pavimentamos com pedra irregular aproximadamente para 30 mil pessoas, bairros inteiros. Aliás, falando nisso, o bairro que o prefeito Andes construiu, Olavo Reis, Cristal, João Goulart e outros por aí,
que faltava infraestrutura. Claro, o prefeito conseguiu fazer as casas, estruturou o bairro, mas estava lá faltando a pavimentação. Nós chegamos lá e calçamos todos esses bairros, bairro Aguiar, Indubras, Linha Casa Branco, Paraíso e outras tantas que fizemos. Neri Cavalheiro, que é um bairro que nós construímos, que entregamos as casas com toda a infraestrutura. Então, há necessidade, sim. Nós vamos restabelecer as frentes de calçamento. Calçamento é importante, abandonou, só se fala em asfalto. Mas onde a pessoa está no barro, está no atoleiro, um bom calçamento já é um passo inicial. Depois tu põe uma lama asfáltica em cima, facilita. Então nós vamos fazer isso. E veja que na pavimentação com pedra irregular, ela gera muitas oportunidades de trabalho. Enquanto as máquinas vão ali asfaltar uma quadra num dia, empregando meia dúzia de pessoas, uma frente de calçamento dura 2 meses numa quadra, empregando dezenas de pessoas. Então, também temos que olhar o lado econômico e também o lado social. Essa é uma preocupação que o gestor tem que ter. Candidato, para a gente falar de saúde, vamos com as informações e as propostas que o senhor tem para essa área que muita gente fala em municipalizar, tornar a gestão plena. O senhor acredita que esse é o caminho também para melhorar a saúde? Sem dúvida nenhuma. A saúde é o grande desafio. Se falar com as pessoas onde nós temos andado aí nos bairros, na comunidade, porque a grande maioria da população depende do Sistema Único de Saúde. Quem tem plano de saúde ou tem possibilidades financeiras de pagar quando precisa, é um número bem menor da população. Então, nós temos que olhar para essa grande maioria, que é o que depende do Sistema Único de Saúde, o SUS. E vamos implementar, sim. Nós vamos fazer o SUS municipal, Socorro Urgente à Saúde. O que é isso? Um grande mutirão nós vamos fazer para zerar essa grande fila de pessoas que esperam por cirurgias de média e baixa complexidade. Outro, por que a municipalização da saúde? Porque nós vamos ser o gestor. Hoje as pessoas estão... Ontem ainda numa reunião, a pessoa me disse, não, eu tenho que levar meu filho no neurologista em Santa Rosa, é lá que atende. Aí um outro disse, não, em questão de oftalmologista, eu tenho que estar em 3 de maio. O outro tem que ir para São Borja, o outro tem que ir não sei aonde. É isso que está ocorrendo com a saúde de Santo Ângelo. Quando municípios outros deveriam e poderiam vir para Santo Ângelo, é nós aqui de Santo Ângelo que estamos indo para outros municípios. Isso é desumano. Foi o que essa senhora me disse. Imagina, eu preciso o dia todo acompanhar meu filho em Santa Rosa, me deslocar para ser atendida. Na medida em que tu municipaliza, o que acontece? A municipalização, a gestão é do município. Quem vai contratualizar com o hospital, com os profissionais, com os laboratórios, é a prefeitura. Hoje é o Estado que faz isso. É por isso que eles regionalizaram em outras cidades. E aí nós ficamos para trás. Quer dizer, não houve a ação do governo municipal nesse particular. Quem acertou foi o Estado, diretamente com os profissionais de lá, e foi para lá e ficou tudo, o dito pelo não dito, e está tudo certo, não é com nós. É o famoso jogo de empurra-empurra. Nós vamos acabar com isso, sim, porque nós vamos assumir. Eu vi que tem candidatos assim, isso é demagogia. Bom, se falar em saúde é ser demagógico, eu sou. Porque saúde, para mim, talvez para ele nunca teve problema. Talvez ele possa pagar, talvez ele tenha um contra-cheque milionário que pode pagar. Então, para ele é insensível. Nós precisamos ter sensibilidade. O prefeito tem que ter empatia, o prefeito tem que se colocar no lugar das pessoas. É desumano o que está ocorrendo na saúde. Seja na fila de espera por cirurgia, seja na fila de espera por exame, seja nesse vai para lá, vai para cá, carimba aqui, leva lá, faz aqui, faz lá. E a coisa não anda. O 22 de março, um pronto atendimento que nós colocamos em funcionamento, funcionava das 6 da manhã às 22 horas, inclusive ao sábado e domingo, sempre com profissional. Está desativado. Vamos reativar imediatamente. A UPA tem dificuldade de profissionais, tem que colocar mais profissionais lá, diminuir CCs, diminuir cargos políticos e botar técnicos. Precisa mais médico, precisa pediatra lá na UPA, que nós vamos colocar, precisa mais clínicos gerais, vamos colocar mais médicos, mais equipe técnica para agilizar, tá toda aquela estrutura lá, tem que funcionar e funcionar bem, e não é por falta de interesse dos funcionários, eles querem fazer, o que falta é gestão. A responsabilidade é do prefeito. Aí fica esse jogo, porque o fulano, porque um mandava um pedaço, outro não mandava, não sei o quê. Então, o outro falando aí que nas segundas-feiras é coisa de pessoas atendidas porque são a borracheira do domingo, porque são o pessoal dos bêbados, não sei o quê, umas coisas horrorosas, quando nós temos que colocar propostas, é isso que eu estou colocando, é propostas. Vamos colocar mais profissionais lá, vamos apoiar os técnicos que estão lá, vamos parar de fazer política na saúde e na educação e fazer política de saúde, que é muito diferente. As pessoas misturam tudo aí. Estão fazendo política e falando nos números, porque temos atendimento na UPA, 10 mil pessoas. Meu Deus do céu, o que é isso? É sinal de que a estrutura nossa não está funcionando.
Essa é a prova de que a unidade básica não está funcionando, não tem um atendimento adequado, está faltando médico, está faltando horário para atendimento, por isso que as pessoas param todas na UPA. Não pode acontecer isso. Não. Queremos que a UPA funcione bem, mas para funcionar bem não pode ter um contingente desse, de mais de 300 pessoas, todos, eu vejo vocês no noticiam aqui, isso não pode ocorrer. As equipes de saúde da família têm que funcionar, o médico que vai nas casas. Eu deixei funcionando 5 equipes, aumentou uma ou outra e desarticulou outras. Quer dizer, tem que reestruturar as equipes de saúde da família. Esse é o grande mote, ou seja, nós estamos cuidando da doença, nós temos que cuidar da saúde. E cuidar da saúde é a prevenção, é cuidar antes. Nós chegamos a ter uma oportunidade no passado de mandar medicamento para as pessoas de uso, medicamento de uso contínuo. Pessoas idosas recebiam em casa o medicamento. A prefeitura mandava. Tem pessoas aí que têm lembrança. Estou falando aqui, eles devem estar lembrando assim, minha casa, meu avô, meu pai, alguém aí recebia. Recebia. Bom, se isso já foi possível ser feito há 20 e poucos anos atrás, imagina hoje com o recurso que tem. E com a municipalização, nós vamos ter muito mais recurso, o dobro e mais um pouco do que hoje tem, para a saúde. Agora precisa de gestão e tem que ter coragem. Tem alguns falando, não, isso é difícil, mas claro que é difícil. Óbvio que é muito difícil, é por isso que eu estou enfrentando. A nossa experiência nos autoriza a enfrentar e fazer as coisas difíceis. As coisas fáceis não precisa. Deixa qualquer um, deixa do jeito que está. Se tu quer realmente que haja mudança, e mudança de fato, de verdade, não de discurso, a nossa candidatura é que está oferecendo isso, essa mudança, com experiência, com responsabilidade e com independência. Nós não estamos subordinados ao líder A, ao líder B, que estão fazendo um movimento político por causa do fulano e Beltrano. Tá bom, as lideranças estão aí, as nacionais, mas tem uns aí que a paixão deles é os líderes, não é a cidade. Aliás, quando falo na cidade, até falo com desprezo. Falo que aqui é uma vila, que aqui é distrito. Eu ouvi candidatos dizer isso, me doeu, porque a minha cidade não é uma vila qualquer, não é um distrito qualquer. Santo Ângelo é uma cidade importante, é uma cidade que eu tenho orgulho de estar nessa cidade. E as pessoas que nasceram aqui, as que vieram morar aqui, eu sei que têm orgulho da cidade. Agora, é claro que precisamos vencer etapas, precisamos melhorar, e a saúde é fundamental. Saúde é indispensável, saúde tem pressa, saúde é tudo. Se não cuidarmos bem da saúde, olha lá, como é que nós vamos viver bem numa cidade que não cuida da saúde do seu povo? A gente tem que aproveitar e encaminhar vários temas aqui. A questão da infraestrutura, o senhor falou que vai retomar a usina de asfalto, vai continuar obras de asfalto, mas daí vem aquela situação, a gente pavimenta e a gente não deixa a água que cai do céu se impermeabilizar no solo. Isso vai para alguns locais aqui da cidade e causa uns problemas. Santo Ângelo tem sérios problemas de alagamentos em várias regiões da cidade. Como resolver quem mora nessas situações críticas e que, seguidamente, qualquer chuvinha de 50, 70 milímetros alaga a sua casa? Nós estamos no nosso programa de governo, nós prevemos a criação de um fundo especial lá para a Defesa Civil. Defesa Civil, nos últimos tempos, em função até das tragédias que ocorreu no Rio Grande do Sul, ela foi despertado para os gestores de que ela é um setor muito importante. Nós vamos criar este fundo para nós ter recursos e fazer prevenção. E o melhor remédio sempre é a prevenção. Então, nós temos, é claro, se tem um alagamento no lugar, tem que ir lá resolver antes que dê a próxima chuvarada. Tem que haver investimentos. Mas para haver investimento, precisa haver enxugamento de máquina pública. Para haver investimento, precisa zelar por cada real que o contribuinte faz, porque nós pagamos e pagamos bastante. O IPTU é caríssimo em Santo Ângelo, é caro. A taxa do lixo, taxa de iluminação pública. Na minha época de prefeito não tinha taxa do lixo nem de iluminação pública. E a gente mantinha iluminação e mantinha um excelente recolhimento e dando destinação adequada para o lixo. Hoje tem taxa. Inclusive, com relação a aproveitar o gancho aqui, para dizer que em relação ao IPTU, nós vamos revisar todo o IPTU, são mais de 5 mil terrenos que estão pagando taxa do lixo. Mas olha que absurdo, mas não mora ninguém lá, não produz lixo nenhum e está pagando taxa. Taxa tem uma definição. Estou aqui, o professor Gilberto Kerber é doutor em Direito, ele sabe disso. Ele é doutor na área. Quer dizer, não podemos cobrar taxa por um serviço prestado. É porque o pessoal não resolveu entrar na justiça, que entrasse já tinham ganhado. Porque não pode estar cobrando taxa de para quem tu não está fazendo o trabalho. Prestando serviço. Então vamos revisar isso. Mas, candidato, o senhor não vai abrir mão de como receita? Vamos fazer? Eu não tenho problema nenhum de abrir mão de receita. Por quê? Porque tenho experiência. O ITBI em Santo Ângelo chegava a 5% a taxa. Eu baixei para 2%. E aumentou a receita.
Nós não podemos botar mais carga em cima das pessoas. Nós temos que racionalizar e ampliar o universo dos contribuintes. Isso que nós temos que fazer. Na medida em que isso é da lei, inclusive de responsabilidade fiscal, eu conheço a legislação, é da lei. Para mim, retirar, por exemplo, retiro a taxa do lixo, a taxa de recolhimento do lixo dos terrenos baldio, vamos dizer assim, tem um valor X que é essa receita. Eu tenho que compensar em outra coisa. Ou seja, eu tenho que cortar gasto lá, porque tem que dar o equilíbrio. Tem que dar o equilíbrio. Não pode fazer de forma leviana e irresponsável. Não pode. Eu sei disso. Tem alguém que fala por aí, porque não conhece esses meandros e esses detalhes legais e técnicos. Então, nós podemos fazer, sim, cuidar bem do dinheiro público para multiplicar, para poder resolver o problema lá da harmonia e fazer técnica. Lá foi feita uma ponte que erraram o projeto da ponte. Esse é o ponto que chegamos. Em vez de resolver o problema, ficou pior. Ficou pior o assunto lá. Então, estou dando um exemplo ali, que característica que aconteceu. Então, mas não é o caso da harmonia, é o caso no Vir, Rogoski, que tem problemas lá, na região da Castelarim. Quer dizer, em todas essas regiões onde estão, pela densidade, pela forma como é o terreno, nós precisamos cuidar previamente. De repente, também ajustar com essas pessoas, até o deslocamento dela para as outras áreas, mas de comum acordo. Não é fazendo na marra, como eu vi aí em um determinado bairro, o pessoal está saindo assim da noite para o dia. Agora tem que sair. Mas que isso? As pessoas nem sabiam daquilo que estava em área de preservação. Souberam depois que já tinha passado em todos os trâmites, em todas as instâncias. É quando eles vieram a saber que eles teriam que sair dali. Não pode ser assim. Transparência, uma coisa que eu tenho falado muito, e aproveito também o gancho para falar, transparência, o poder público não pode esconder nada da população. Todos têm que saber de tudo. Tem que saber quanto arrecada, onde coloca o dinheiro, o que está fazendo, qual é o investimento que vai fazer, quanto vai custar, quem vai fazer, quando fica pronto. O senhor acredita que não tem transparência hoje em dia? Convenhamos. E sem transparência... Tem o portal da transparência, que é uma letrinha bem miudinha. Quem é que pesquisa lá? 1% da população? Será que 1% pesquisa? No nosso tempo, nós tivemos a oportunidade de colocar um painel, aliás, nós tínhamos dois, um painel na Praça do Brick, estava ali a receita, todo mês girava. Quanto se arrecadou, quanto gastava em pessoal, quanto era o custeio, qual era os investimentos do mês. Estava estampado na praça pública. Pretende fazer de novo? E lá na FENAMIR, com todos os mecanismos. Hoje tem tantos mecanismos das redes sociais também, hoje tem várias fórmulas de comunicação, mas tem que dizer, esse mês a prefeitura arrecadou de ICMS tanto, de Fundo de Participação dos Municípios tanto, o ITBU foi tanto, o IPTU foi tanto. E o destino desse dinheiro? Pagamos isto, pagamos aquilo, pagamos aquele outro. Você tem que ser transparente, não pode esconder nada, porque se esconde fica sempre aquela dúvida. Onde é que foi o dinheiro? Não está se dizendo que alguém se aproveitou, que roubou, que é isso. Longe disso, jamais faria uma acusação liviana assim, não é isso. Mas é a informação, tem que ter informação. Não tem problema nenhum em informar. Na medida que tu informa, tu dá credibilidade. Tu dá confiança no gestor. E essa confiança o gestor precisa para fazer a cidade crescer. Por isso ele vai atrair novos investimentos, novas empresas para a cidade, para gerar mais recursos, vai incentivar a empresa que está na cidade trabalhando, porque ele vai sentir-se parte, ele vai sentir-se agente de processo de transformação e de mudança. Educação, candidato José Lima. Eu tenho visto vários candidatos vieram aqui e disseram que um grande problema de Santo Ângelo está na educação infantil, em que as pessoas trabalham e não têm onde deixar seus filhos nas antigas creches, que ainda carinhosamente o pessoal chama, mas hoje são escolas de educação infantil, e que querem ampliar os horários, principalmente no final da tarde, ou até mesmo abrir no sábado pela manhã. Mas falta equipe para isso. José Lima Gonçalves, o que vai fazer nessa área da educação infantil? Educação é a base de tudo. Primeiro ponto nosso, nós vamos restabelecer a escola democrática comunitária, ou seja, os pais participando da vida dos alunos na escola. Escolhendo direção da escola ou não? Também vamos trabalhar a legislação, porque hoje a legislação faz com que o prefeito indique, e aí estão fazendo política, estão assim até fazendo coisas aí que são condenáveis. Se a Justiça Eleitoral já tivesse acompanhado, já tinha punido alguém aí, da forma que estão fazendo, com uma espécie de coação aos diretores, a professores, para votar no candidato A, B ou C. Então, a eleição de diretores é uma forma democrática, é a comunidade trabalhando. Dinheiro na escola. Também vamos colocar recursos na escola para a direção e o CPM administrar o cotidiano. Disciplinas. Vamos criar novas disciplinas de turismo, de meio ambiente, de trânsito, de finanças, de empreendedorismo. Isso é importante, as crianças precisam ser trabalhadas desde pequeno, porque a educação, eu repito, é a base de tudo. Agora, qual é o resultado que nós temos de educação?
nós precisamos ter uma escola segura, vamos implementar a Feira do Livro, vamos implementar Olimpíadas Escolares, o programa valoriza o professor, e nesse particular, quando falo em valoriza, numa vez só nós damos 44,89% de aumento para os servidores. Hoje os nossos professores estão recebendo o piso, além do piso, inclusive, por causa desse aumento que foi dado há 20 e poucos anos atrás. Repercute hoje ainda para os nossos professores, mas com respeito. Eu acho que quando entra a questão de pessoal, quando nós temos o cuidado, tem que ter o carinho, o zelo para cuidar das crianças, e as nossas escolas de educação infantil, do ensino fundamental, todas nós temos um quadro excelente de trabalhadores, de professores, de funcionários que são, vamos assim, dedicados. Agora, se precisa ampliar, vamos ampliar. Se está faltando vagas, tem que ter vagas. Tem que ter, as pessoas precisam trabalhar. Nós estamos falando em emprego. Bom, se tu tem mais oportunidade de emprego, mais mães terão necessidade de deixar os seus filhos. Isso é uma lógica matemática, inclusive, que precisamos atender, sim. Então, a educação é importante. Agora, só para dar um dado, a nossa posição, Santo Ângelo no IMERS, que mede o índice de educação no estado, município por município, a nossa posição é 435. Ou seja, só 62 municípios estão em pior situação que Santo Ângelo. E mais, a região, nós somos o 25º. Só temos numa posição de 2 só que está em dificuldade maior que a nossa. Veja bem os números, são os índices publicados. Tem que ter uniforme para as crianças, claro que tem que ter. Tem que ter merenda de qualidade, tem que ter escola reformada, ampliada, tem que ter. Mas tem que ter muito mais do que isso. Isto é uma parte da educação. A educação é um conjunto de coisas que tem que acontecer. Mas se o resultado da educação não é positivo, há uma desqualificação do quadro que passa, que ensina? Não, mas aonde está essa desqualificação? É falta de motivação, é falta de treinamento, é falta de qualificação, é falta do gestor que tem que fazer isso. Eu não posso cobrar do professor. Esses índices não é responsabilidade do quadro de professores. Não é, digo com toda a segurança. Isso é responsabilidade do gestor. Seja o gestor que estava na educação, seja o gestor que estava na prefeitura. A responsabilidade dessas duas pessoas. E a maior é do prefeito. Porque ele é o responsável, é nele que as pessoas votam. Então, precisamos mudar esses índices. Urgente, urgentíssimo. Nós estamos com índices de cidades totalmente atrasadas. Esse é um dado, não é invenção. Esse é um dado. É isso que tem que ser mudado e mudado com profundidade. Então, o pessoal que trabalhou na minha época sabe o respeito que eu sempre tive por servidor. Jamais usaria uma expressão de chamar servidor de vagabundo. Isso é uma expressão chula, grosseira, de coisa assim que pesa muito mal. Ó, dizer que servidor público é vagabundo. Parece um presidente que uma vez chamou os aposentados de vagabundo. Todos lembram dessa história. Custou caro para ele, vai custar também para quem está fazendo isso. Porque servidor, ele está ali para trabalhar, agora ele precisa ser motivado, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser atendido nos seus pleitos, ele precisa ter confiança no gestor, tem que ter transparência. E eu fiz isso. Quando estive na prefeitura, nós trabalhávamos sentando com os funcionários, discutindo com eles, ajustando com eles. Veja que cuidamos do fundo de aposentadoria na época, de 3% para 11%, de 5% do município para 18%. Deixamos encaminhado essa questão e muito bem encaminhado. E nunca houve um movimento de funcionários, mesmo que ele teve que tirar do bolso 8% do seu salário para botar no fundo. Por que ele não fez movimento nenhum? Porque ele respeitava o administrador respeitava ele. Nós tínhamos uma sintonia, nós tínhamos uma empatia, nós tínhamos uma solidariedade entre gestor e servidor. E isso vamos continuar implantando mais e mais. Por quê? Encerro essa parte dizendo isso, Paulo Renato. Todas as organizações, todas as corporações, máquinas, equipamentos, prédio, estrutura, tudo é muito importante, mas o mais importante são as pessoas, os colaboradores. E no município quem são? São os servidores. Servidores que têm que ser ajustados, que têm que ser apoiados, que têm que ser trabalhado. E a responsabilidade para ele fazer um bom trabalho ou não é do gestor. É o gestor. Agora, não é o gestor que faz. Quem está lá na ponta, quem é que atende a educação? É os trabalhadores lá da educação, da assistência social. É os trabalhadores que estão lá. Quer dizer, essa prestação de serviço tem que ser de qualidade. Agora, para isso, tu tem que valorizar o teu colaborador, porque o resultado vai dar lá na frente e quem ganha é o cidadão, quem ganha é a população quando o servidor está bem tratado e bem cuidado. Temos um minuto para conversar ainda, candidato. O tempo voa, né? Queria projetar o que seria a sua primeira ação, primeira atitude, caso seja eleito prefeito de Santo Ângelo. Aí o senhor escolhe, ou no dia 6 de outubro, 7 de outubro, ou lá no dia 1º de janeiro. Então, eu colocaria as duas. Dia 7 de outubro, à tarde, eu já estou trabalhando com o prefeito. Já fiz já está agendado com ele.
Estarei lá acompanhado do vice-prefeito eleito, se assim a vontade soberana dos eleitores de Santo Ângelo consagrar nossa eleição como vitoriosa, que esperamos que seja. À tarde do dia 7 nós já começamos a trabalhar. Essa é a primeira atitude. Por quê? Porque Santo Ângelo tem pressa. Vai ter 2 prefeitos? Sim, vai ter 2. Um que é o titular e o outro que foi eleito. Vai ter 2 prefeitos nesse período de transição. E o período de transição não é aquela de passeio, de viagem, disso, daquilo. Ou de comemoração, ou de ajeitamento de cargo para as pessoas. O primeiro dia da segunda-feira já é dia de trabalho para o prefeito. Já estaremos de camisa arremangada para trabalhar, porque a cidade tem pressa, Santo Ângelo tem urgência. A saúde, o emprego, a infraestrutura, tudo tem necessidade, a educação, a ação social, precisa ser para ontem. Então, a primeira atitude vai ser já no dia 7 de outubro. E vocês da imprensa estão convidados já para registrar aquele momento, que vai ser muito significativo. E 1º de janeiro, primeiro ato, a transmissão do cargo, vou solicitar ao prefeito que o me faça na praça pública, com a presença de todos os moradores. Por quê? Para nós fazer um grande pacto com essa cidade. E vamos dar posse para o Conselho de Governo, que vai ser formado por todas as lideranças da cidade. Porque a eleição termina dia 5. Dia 5 às 5, dia 6 às 5 horas da tarde. 17 horas encerra. Agora vamos se abraçar todos nós. Vamos chamar os vereadores, vamos chamar os que foram candidatos, vamos chamar as lideranças empresariais, sindicais, de trabalhadores, educacionais, religiosas, todos os setores da cidade para nós, abraçados, fazer com que essa cidade se desenvolva, que ela cresça e que dê orgulho para cada santo-angelense. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa proposta.